Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe me ofereceu dinheiro para perdoar meu irmão por engravidar minha noiva 2 meses antes do casamento, mas aceitei o dinheiro e deixei que o karma cuidasse do resto. Olá! Há 3 anos, eu estava noivo de uma mulher. Vou chamá-la de Lila. Naquele momento, eu realmente acreditava que ela seria a pessoa com quem me casaria. Lila e eu estávamos juntos havia quase 5 anos, e nossa relação parecia sólida. Ambos éramos advogados, o que significava que levávamos vidas exigentes e aceleradas, mas sempre nos certificávamos de priorizar um ao outro quando tínhamos tempo livre. O ano em que pedi Lila em casamento deveria ser o ano mais feliz de nossas vidas. Contudo, naquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu: ela perdeu o emprego. A perda ocorreu depois que descobriram que ela havia violado algumas regras da empresa. Não entrarei em detalhes específicos porque é algo pessoal, mas posso dizer que a empresa a demitiu de maneira bastante abrupta depois do que aconteceu. Se você já conheceu um perfeccionista viciado em trabalho, pode entender como uma perda assim pode abalar a pessoa profundamente. O trabalho não era apenas um emprego para Lila, era parte de sua identidade, seu orgulho e seu propósito. Perdê-lo de maneira tão brusca a deixou devastada. Lila imediatamente começou a procurar um novo emprego, enviando currículos para inúmeras empresas e escritórios. Infelizmente, sua experiência era muito específica, e as oportunidades não eram fáceis de encontrar, especialmente considerando as circunstâncias de sua demissão. Meses se passaram, e ela ainda não havia conseguido um novo cargo. Durante todo esse tempo, tentei ser o mais solidário possível. Disse a ela que não precisava se preocupar com as finanças. Estávamos noivos, afinal, e eu via como minha responsabilidade cuidar dela durante esse momento difícil. Sabendo que Lila tinha a tendência de se obcecar pelas coisas e se estressar demais, incentivei-a a relaxar e não deixar que a situação a consumisse. Para meu alívio, ela aceitou meu conselho, ou pelo menos tentou. Com o tempo livre que agora tinha, decidiu perseguir algo que sempre foi um sonho para ela: aprender paisagismo. Inscreveu-se em uma aula local de paisagismo e começou a dedicar seu tempo livre a esse novo hobby. Coincidentemente, era a mesma aula de paisagismo que meu irmão Mason frequentava. Deixe-me falar um pouco sobre Mason. Ele é completamente o oposto de mim. Enquanto eu era o irmão responsável enquanto crescíamos, focado nos estudos e na carreira, Mason era o típico despreocupado da vida. Passava seus dias escolares aprontando travessuras, ganhando uma reputação de mulherengo. Essa reputação o acompanhou até a universidade e além. Mason era o tipo de pessoa que nunca permanecia muito tempo com uma garota e raramente levava algo a sério. Lila conheceu Mason no início do nosso relacionamento e sabia exatamente o tipo de pessoa que ele era. Por isso, quando ela começou a frequentar a mesma aula de paisagismo que Mason, pensei que o encontro deles naquela classe fosse apenas uma coincidência. Mas, olhando para trás, foi quando as coisas começaram a mudar. No decorrer de algumas semanas, os dois se tornaram surpreendentemente próximos. No início, não dei muita importância. Mason se oferecia para levá-la e buscá-la da aula de paisagismo às vezes, o que parecia gentil, embora incomum. Lila chegava em casa animada, contando histórias sobre o que ela e Mason tinham feito na aula ou mostrando fotos dos projetos em que estavam trabalhando juntos. Mas, com o tempo, as interações deles começaram a ir além do paisagismo. Eles passaram a sair nos fins de semana, fazendo coisas como visitar museus de arte ou experimentar novos restaurantes. Essas eram atividades que normalmente Lila e eu fazíamos juntos, mas agora elas fazia com Mason. Com o passar do tempo, notei muitas mudanças no comportamento de Lila. Ela estava passando muito mais tempo com Mason do que eu considerava confortável, e isso começou a afetar nosso relacionamento. Ela até começou a cancelar nossas noites de encontro para sair com ele. Eu não sou do tipo que fica calado deixando as coisas piorarem, então, uma noite, a confrontei diretamente. Perguntei sem rodeios se havia algo acontecendo entre ela e Mason. Lila ficou surpresa com minha pergunta, até ofendida. Negou categoricamente que algo inapropriado estivesse acontecendo e insistiu que seu tempo com Mason era puramente platônico. Ela explicou que passar tempo com ele era divertido e leve, comparando-o a passar tempo com um irmão mais novo. Ela parecia genuinamente magoada pelo fato de eu sequer sugerir algo diferente, e por um momento, senti culpa por duvidar dela.
Mas, no fundo, suas explicações não conseguiram me tranquilizar completamente. As coisas chegaram a um ponto crítico apenas 2 meses antes do nosso casamento. Naquele momento, eu trabalhava incansavelmente. Minha carga de trabalho era intensa, pois eu queria garantir que tudo estivesse em ordem financeiramente. Desde que Lila perdeu o emprego, assumi toda a responsabilidade econômica da nossa casa e de todos os gastos do casamento. Ela ainda não tinha encontrado um novo emprego, e, embora usasse parte de suas economias para necessidades pessoais ou emergências, eu carregava a maior parte do peso. Entre arcar com tudo e o estresse de planejar um casamento, minhas horas no escritório se tornaram mais longas e exaustivas. Não estava tão presente quanto deveria, e, olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lila e Mason a oportunidade de se aproximarem tanto. Uma noite, voltei mais cedo de uma viagem de negócios. Estava animado para surpreender Lila e passar um tempo com ela. Quando estacionei na entrada, notei imediatamente o carro do meu irmão parado na frente da casa. Normalmente, isso não teria me chamado a atenção. Mason tinha o hábito de aparecer sem avisar, mas, dessa vez, era diferente. Já passava das 21 horas, e ver o carro dele ali tão tarde levantou uma bandeira vermelha. Ao entrar na sala, ela estava vazia, mas a televisão estava ligada. Meus olhos se fixaram imediatamente nas latas de cerveja espalhadas pelo chão e, em seguida, em algo inconfundível, a roupa íntima de Lila largada descuidadamente entre elas. Naquele instante, soube o que estava prestes a descobrir. Parte de mim queria dar meia volta e ir embora, mas outra parte, a que precisava de provas irrefutáveis, me impulsionou a continuar. Precisava ver com meus próprios olhos. Caminhei lentamente e parei na porta. Lá estavam Lila e Mason, entrelaçados da maneira mais íntima possível. Eles estavam tão absortos um no outro que nem notaram que eu estava ali parado. Normalmente, sou uma pessoa tranquila e serena, mas isso era uma traição da mais alta categoria. Sem dizer uma palavra, entrei no quarto. Aproximei-me da cama e agarrei Mason pela nuca, puxando seu rosto para longe de Lila. O choque no rosto dele foi quase satisfatório. Ele se virou para me olhar, e sua expressão mudou instantaneamente de confusão para terror. Nem sequer olhei para Lila. Mason começou a balbuciar desculpas imediatamente, mas suas palavras não significavam nada para mim naquele momento. Dei-lhe um soco direto no nariz. O som do osso quebrando me deu uma sombria satisfação enquanto o sangue começava a escorrer pelo rosto dele. Ele gritou de dor, mas eu ainda não tinha terminado. Bati nele repetidas vezes. Cada golpe era mais forte que o anterior. O sangue escorria do nariz dele e manchava sua camisa. Mas eu não me importava. Mason tropeçou para trás, tentando inutilmente bloquear meus golpes com as mãos, mas eu continuei. Quando ele estava no chão, ensanguentado e implorando para que eu parasse, virei minha atenção para Lila. Ela estava sentada na cama, tremendo e soluçando. Olhei diretamente nos olhos dela e disse que tinha 10 minutos para sair da minha casa. Alertei que, se não saísse, eu não hesitaria em deixá-la no mesmo estado sangrento que meu irmão. Lila começou a implorar, pedindo desculpas repetidamente. Disse que podia explicar e suplicou para que eu não a expulsasse, que lhe desse uma chance de consertar as coisas. Mas eu não tinha interesse em suas desculpas ou explicações. Olhei para o relógio e disse friamente: "Você tem 9 minutos." O tom da minha voz e o olhar em meus olhos devem ter dito a ela que eu não estava brincando, porque ela saiu correndo da cama e começou a se vestir com as mãos trêmulas. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto pegava uma mala do armário e começava a colocar o que podia dentro. Quando terminou, arrastando a mala pela escada, virou-se para mim uma última vez. Sua voz estava quebrada enquanto suplicava para que eu a ouvisse, dizendo que me amava e que merecia uma chance de se explicar. Sem dizer uma palavra, peguei sua mão, tirei o anel de noivado do dedo dela e a empurrei em direção à porta. Ela tentou resistir, implorando para que eu reconsiderasse, mas eu já estava cansado. Abri a porta e a empurrei para a noite. Lila tropeçou no alpendre, ainda chorando e gritando por perdão. Nem sequer olhei para trás enquanto fechava a porta com força na cara dela. O rosto de Mason ainda estava ensanguentado após a nossa briga, e, embora eu ainda estivesse fervendo de raiva, não queria ser responsável por algo pior que pudesse acontecer. Liguei para meus pais e contei tudo o que havia acontecido. Meu pai estava furioso com Mason, e minha mãe estava em choque, mas ambos disseram que viriam imediatamente.
Quando chegaram, minha mãe, que é enfermeira, cuidou dos ferimentos de Mason. Limpava e fazia curativos, que, felizmente, eram em sua maioria superficiais. Enquanto isso, meu pai me levou para o quintal, longe de Mason. Ele podia ver que minhas mãos ainda tremiam de raiva e que eu mal estava me controlando. Um pouco mais tarde, Mason saiu para o quintal com minha mãe. Seu rosto estava cheio de hematomas, o nariz enfaixado, e ainda havia rastros de sangue na camisa dele. Ele pediu desculpas por me trair, afirmando que nunca teve a intenção de que as coisas chegassem a esse ponto. Mas então ele soltou a bomba, disse que estava apaixonado por Lila. Finalmente me virei para encará-lo, furioso. Mason continuou explicando como acreditava que Lila sentia o mesmo por ele. Garantiu que aquela havia sido a primeira vez que dormiam juntos, como se isso, de alguma forma, tornasse as coisas melhores. Ele então pegou o celular e me mostrou as mensagens. Conversas repletas de textos flertando, segredos e confissões de Lila sobre como estava infeliz no nosso relacionamento. Segundo Mason, foi ela quem o convidou para ficar naquela noite, pensando que eu ainda estaria viajando a trabalho. Enquanto lia aquelas mensagens, minha raiva voltou a ferver. Mason continuava falando, dizendo que lamentava ter me traído, mas insistia que nunca havia sentido algo assim por ninguém. Disse que não podia evitar e me implorou que o perdoasse. Meu pai, que estava ouvindo em silêncio até aquele momento, finalmente perdeu a paciência. Disse que Mason tinha sorte de ele não ter feito o mesmo que eu. Mas a reação da minha mãe foi diferente. Mason sempre foi o favorito dela, e eu podia ver como ela estava lutando com a situação. Minha mãe começou a me dizer que, independentemente do que eu decidisse em relação a Lila, eu precisava perdoar meu irmão. Disse que ele parecia genuinamente arrependido e que dois irmãos não deveriam estar brigando por causa de uma mulher. Ela chegou ao ponto de me oferecer dinheiro para compensar os gastos do casamento. Quando eu disse que estava disposto a aceitar o cheque, mas não o perdão, ela retirou a oferta. Interrompi-a e disse aos meus pais que não estava de humor para sermões ou conselhos. A única coisa que queria naquele momento era que levassem Mason e fossem embora. Não suportava mais vê-lo. Meu pai assentiu, entendendo que eu precisava de espaço, e ajudou Mason a entrar no carro. Minha mãe hesitou, claramente querendo ficar e mediar, mas acabou seguindo. Nas semanas que se seguiram, eu ainda estava lidando com as consequências. Lila me enviava mensagens persistentemente, implorando por perdão e tentando se explicar. Mas suas explicações giravam em torno das mesmas desculpas cansadas, bastante semelhantes ao que Mason já havia me dito. Ela afirmava que ela e Mason nunca tiveram a intenção de me machucar. Basicamente, ignorei as mensagens durante toda a semana. Então, do nada, recebi uma ligação de Mason. Ele me informou que ele e Lila acabavam de descobrir que ela estava grávida e que o bebê era dele. Disse que, como ela estava esperando um filho dele, queria se casar com ela e queria minha bênção, a qual eu não dei. A reação da minha mãe só piorou tudo. Ela já estava tentando agir como mediadora entre Mason e eu, mas agora parecia ver a gravidez de Lila como uma espécie de intervenção divina. Disse que era o plano de Deus que Lila engravidasse dessa maneira e que talvez Mason e Lila sempre estivessem destinados a ficar juntos. Era como se ela estivesse tentando justificar o inimaginável, desculpando o que haviam feito porque isso encaixava em sua nova fantasia de se tornar avó. Disse à minha mãe naquele momento que sabia exatamente o que ela estava fazendo e que, se decidisse ficar do lado de Mason e Lila, nosso relacionamento acabaria. Não estava brincando. A traição do meu irmão já era suficiente. Mas ter minha própria mãe defendendo-os era algo que eu não podia aceitar. Meu pai tentou se manter neutro, talvez pensando que isso ajudaria a diminuir a tensão. De qualquer forma, minha mãe ofereceu apoio financeiro a Lila, garantindo que ela e o bebê seriam bem cuidados. Mas, é claro, havia uma condição. Minha mãe insistiu que Lila e Mason precisavam se casar. Afinal, isso também era o que Mason queria. Minha mãe foi implacável em sua busca por esse desfecho, recusando-se até mesmo a considerar a ideia de que seu neto nascesse fora do casamento. Quando descobri que Mason e Lila realmente iam se casar e já haviam começado a enviar convites de casamento para nossos familiares, me senti furioso e humilhado. Sem discutir mais, simplesmente cumpri minha palavra e cortei minha mãe e meu irmão da minha vida. No entanto, minha mãe não desistiu facilmente.
Durante semanas após o rompimento, ela me ligava sem parar, deixava mensagens de voz e até aparecia na minha porta sem ser convidada, tentando me fazer sentir culpado para que eu me reconciliasse. Era sufocante. Foi então que percebi que a única maneira de escapar dela era deixar a cidade por completo. Já se passaram 3 anos desde que destruíram minha vida, e eu me mudei para uma nova cidade, cortando laços com quase todos da minha família, exceto meu pai. Ele respeitou minha decisão de me mudar e entendeu por que eu precisava de distância, embora se entristecesse por eu não visitá-los mais. Nesses 3 anos, reconstruí minha vida peça por peça. Não compartilhei meu novo número com ninguém, exceto com meu pai. Fiz novos amigos, encontrei um sentido de normalidade novamente e trabalhei duro para deixar o passado para trás. Então, imagine minha surpresa quando, ontem, encontrei Lila na minha porta tocando a campainha. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Lila não se parecia em nada com a mulher que um dia amei. Parecia doente ou como se tivesse sofrido muito durante esse tempo. Ela estava ali, segurando a mão de uma garotinha que não devia ter mais de 2 ou 3 anos. A menina tinha os traços marcantes de Mason, o que não deixava dúvidas de quem era o pai. Me perguntei por que ela estava ali, como me encontrou, o que queria. Finalmente, quebrei o silêncio. Lila, o que você está fazendo aqui? Ela estava chorando enquanto me pedia para entrar, dizendo que tinha algo importante para discutir comigo. Meu primeiro instinto foi dizer não e mandá-las de volta. Mas então olhei para a garotinha ao lado dela, me encarando com aqueles olhos inocentes e arregalados. Não consegui ser rude na frente da criança. Dei um passo para o lado e fiz um gesto para que entrassem. Mostrei o sofá e ofereci água. Depois que se acomodaram, sentei-me à frente delas e perguntei: "O que você está fazendo aqui?" Eu já sabia que Lila não teria me encontrado sozinha. Não havia dado meu endereço a ninguém, exceto ao meu pai, e confiava que ele manteria isso em segredo, a menos que algo realmente importante acontecesse. Então, o que poderia ser tão importante a ponto de ele revelar minha localização? Em vez de responder imediatamente, Lila colocou a mão na bolsa e tirou um envelope. Sem dizer uma palavra, entregou-o para mim. Abri o envelope e imediatamente reconheci a letra da minha mãe. Minha mãe havia escrito sem rodeios que era minha responsabilidade arrumar o desastre que Mason havia criado. Explicava como Lila e Jesse estavam enfrentando dificuldades, como Mason as havia abandonado, e como, sendo irmão de Mason e tio de Jesse, eu deveria ajudá-las. Argumentava que Lila tinha sido a mulher com quem eu quase me casei e que Jesse era minha sobrinha. Olhei para Lila, confuso e irritado. "O que isso significa?" perguntei. Foi então que Lila desmoronou e começou a me contar toda a história. Segundo ela, Mason sempre foi infiel em seu casamento desde o início. Mesmo após Lila dar à luz sua filha, Jesse, meu irmão continuou tendo casos esporádicos durante todo o tempo em que estiveram juntos. Por sua parte, Lila tentou fazer as coisas funcionarem, esperando que melhorassem com o tempo, mesmo que fosse apenas pelo bem de Jesse. Mas, há 3 meses, Mason empacou abruptamente suas coisas e foi embora. Sem explicações, sem uma nota, sem aviso. Simplesmente desapareceu. Desde então, Lila estava sozinha. Não tinha trabalho, nem economias, nem um lugar para morar. Ela e Mason viviam em uma casa alugada, e sem ele, ela não podia arcar com os custos para permanecer lá. Minha mãe, sentindo algum tipo de obrigação por Jesse, vinha dando dinheiro a Lila para sustentá-las. Mas agora, com Mason praticamente desaparecido para sempre, minha mãe havia decidido que não queria mais ser responsável por Lila e sua filha. Lila continuou explicando que minha mãe esperava que eu assumisse essa responsabilidade, pois elas não tinham para onde ir nem a quem recorrer. Senti-me completamente enojado pelo que ela estava pedindo e pelo quão absurdo era que tanto ela quanto minha mãe esperassem que eu ajudasse. Minha mãe não apenas ficou do lado de Mason durante a traição inicial, mas agora tentava transferir as consequências de suas ações para mim. O favoritismo implacável da minha mãe por Mason estava de volta, como de costume. Disse imediatamente a Lila, de forma bastante direta e na frente de sua filha, que ela não tinha o direito de esperar nenhuma ajuda minha. Essa criança não era minha filha, ela não era mais minha noiva, e claramente isso não era minha responsabilidade. Embora eu sentisse pena por Mason simplesmente tê-la abandonado, ela deveria ter visto isso chegando. Afinal, ele nunca foi uma pessoa confiável ou responsável.
Não permitiria que me manipulassem para ajudar. Então pedi a Lila que fosse embora. Ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir, nem dinheiro, e que o pouco que tinha foi gasto com gasolina para vir até mim. No final, dei a ela o suficiente para encher o tanque do carro antes de pedir que partisse. E essa é minha história com minha mãe e seu favoritismo. Recentemente, descobri este subreddit sobre pais que favorecem um filho, e achei interessante compartilhar minha história. Atualização 1. Olá! Quero esclarecer algumas coisas. O comportamento da minha mãe nessa situação também me parece completamente desconcertante. O fato de ela tentar me fazer sentir culpado para ajudar Lila e sua filha, depois de tudo o que aconteceu, me parece incrivelmente egoísta. Entendo que ela possa se sentir obrigada devido à neta, mas não deveria esperar que eu limpasse o desastre que seu filho dourado deixou, especialmente considerando que eu fui a pessoa traída. Se minha mãe quer ter um filho favorito, que fique com ele, mas também que cuide dele. Concordo com alguns dos comentários de vocês. Meu pai também me traiu, de certa forma. Em vez de me oferecer o apoio que eu precisava após tudo o que aconteceu, ele adotou uma postura neutra. Embora ele tenha repreendido meu irmão naquela vez, nunca realmente ficou completamente do meu lado. Ao não desafiar o comportamento manipulador da minha mãe, ele também desempenhou um papel nessa traição. Planejo ter uma conversa com ele em breve. É verdade que Mason deixou Lila, mas isso não coloca automaticamente a responsabilidade sobre mim para cuidar dela. Ela tomou suas decisões, e, embora eu possa sentir alguma simpatia por ela, dadas as circunstâncias, não devo nada a ela. O fato de ela aparecer na minha porta, com nada além de uma história triste ou uma criança, só destaca sua desesperação. Não a rejeitei por vingança, simplesmente deixei claro que não é minha responsabilidade consertar o que Mason destruiu. Não sou obrigado a cuidar dela só porque agora está em uma situação difícil. E não, essa criança definitivamente não é minha. Lila e eu já tínhamos terminado semanas antes de ela engravidar, e, quando terminamos, fazia tempo que não tínhamos intimidade. A linha do tempo é clara, e não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu ser o pai. Por isso, não há necessidade de teste nem nada do tipo. Além disso, Jessie tem todos os traços de Mason, seu rosto, seus olhos, seu sorriso, é como vê-lo quando criança. Não tenho dúvidas de que Mason é o pai. Não preciso fazer um teste de paternidade porque a semelhança é inconfundível. A criança é, sem sombra de dúvidas, filha de Mason, e não vou me deixar envolver em mais confusões. E não quero adotar minha sobrinha. Não posso acreditar que alguns de vocês sequer estejam sugerindo isso. Independentemente da situação financeira ou emocional de Lila, ela é a mãe, e a sua responsabilidade. Não entendo por que ela nunca trabalhou após o casamento ou por que não economizou. Mason é o pai. Então, mesmo que eles estejam separados, tanto Lila quanto Mason precisam assumir a responsabilidade de cuidar da filha. Mason não tem outra escolha a não ser pagar a pensão alimentícia. Atualização 2. Olá! Conversei com meus pais sobre tudo. Eu já sabia que meu pai havia dado meu endereço a Lila, mas queria ouvir diretamente dele. Liguei para ele e perguntei sem rodeios por que ele havia concordado em compartilhar minha localização com ela, depois de eu ter pedido repetidamente que não fizesse isso, e o que ele esperava que eu fizesse por Lila e sua filha após todos esses anos. Meu pai ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Depois, suspirou profundamente e se desculpou. Sinto muito, filho. De verdade, sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos para ajudar Lila, mas, com Mason desaparecido há tanto tempo, só podíamos fazer até certo ponto. Sua mãe me implorou para que desse seu endereço a ela. Disse que talvez, se você a visse depois de todo esse tempo, quisesse ajudá-la de alguma forma, já que ela não tem para onde ir. Senti minha frustração aumentar e perguntei: por que você pensaria que eu gostaria de ajudar alguém como ela? Ela me traiu com Mason, me machucou, e agora você quer que eu a ajude? Meu pai disse que entendia por que eu estava com raiva. Explicou que nem ele nem minha mãe queriam que as coisas terminassem assim, mas que, para eles, Lila e Jessie agora também eram parte da família. Ele acreditava que eu era a única opção delas. Ele se desculpou novamente, mas eu não quis ouvir. Disse a ele que estávamos acabados. Eu havia confiado que ele seria diferente de minha mãe, mas, no fim das contas,
Todos eram iguais, traidores que apunhalam pelas costas. Eles realmente achavam que, de alguma forma, eu esqueceria o passado, aceitaria Lila e a filha do meu irmão na minha vida, e começaria a cuidar delas? Que golpe duro perceber que meus pais realmente não se importam comigo. Disse ao meu pai com firmeza e sem hesitação que ele perdesse meu número e esquecesse que eu algum dia existi para ele. Como ele sabia meu endereço, o avisei que, se ele ou minha mãe aparecessem na minha casa, eu chamaria a polícia. Meu pai tentou se desculpar novamente, suplicando para que eu ouvisse, mas eu já não estava mais interessado. Não me ligue de novo, disse. Simplesmente não faça isso. Você tomou suas decisões, e eu estou tomando as minhas. Se ele esperava dizer mais alguma coisa, sinto muito por ele. Desliguei o telefone imediatamente e bloqueei seu número. O que meu pai fez é imperdoável, e não há como voltar atrás. Atualização 3. Olá! Já se passou quase um mês desde minha última atualização. Finalmente consegui localizar Mason com a ajuda de um dos meus amigos. Acontece que Lila estava certa. Mason está vivendo com sua última conquista em uma cidade próxima, fingindo que não tem responsabilidades, como se não tivesse uma família. Isso não me surpreende, ele foi assim a vida inteira. Não consigo acreditar que esse seja o mesmo cara que me disse, com uma cara séria, que estava apaixonado por Lila há 3 anos. O mesmo cara que virou minha vida de cabeça para baixo. E agora, depois de tudo isso, quando se cansou de Lila e de sua filha, está vivendo com outra pessoa. Lila sabia. Ela sabia exatamente como meu irmão era e, mesmo assim, decidiu me trair com ele. Então, não sinto pena dela. É como se te dissessem que algo está quente, mesmo assim, você decide tocar, claro que vai se queimar. Depois de descobrir onde Mason estava, enviei o endereço para Lila. Não queria me envolver mais no drama dela, mas também não queria abandonar uma criança que era inocente em meio à idiotice de seus pais. Por isso, dei a ela um último conselho. Você precisa contratar um advogado e entrar com uma ação de divórcio e pensão alimentícia. Faça isso agora, antes que Mason desapareça para outro lugar. Lila me agradeceu por tudo, e pude ouvir o alívio em sua voz. Ela se desculpou novamente, como já havia feito tantas vezes antes, mas eu não estava mais interessado em ouvir. Acabou, escrevi em uma mensagem de texto. Não me contate novamente. Não apareça na minha porta. Isso é o último que faço por você. O que tivemos, seja o que for, terminou há muito tempo. Eu só queria que ela parasse de perturbar minha paz para sempre. Atualização 4. Olá! Para contar sobre esta atualização, preciso dar um pouco de contexto sobre meu irmão. Ele nunca terminou a faculdade, desde que a abandonou, vive de trabalhos temporários, na maioria das vezes. Por isso, ele estava fazendo uma aula de paisagismo, já que queria conseguir trabalho nessa área. Mas esses tipos de empregos que ele costuma arrumar permitem que ele não fique preso a nenhum lugar. E, se vocês leram minhas atualizações anteriores, já sabem aonde quero chegar. Sim, meu irmão se mudou, embora fugiu seja a palavra mais adequada. Aparentemente, ele sabia que Lila o estava procurando para processá-lo por pensão alimentícia e a primeira coisa que fez foi fugir da casa de sua ex-namorada. Isso foi o que Lila descobriu quando foi até a casa dessa namorada para falar com ele, mas ele já tinha ido embora. Sua ex-namorada disse que ele se mudou e que não sabe onde está, mas, se isso é verdade ou apenas uma mentira, ninguém pode saber agora. Enquanto isso, fiquei sabendo de tudo isso porque Lila me escreveu um e-mail contando o ocorrido, tudo para pedir que eu a ajudasse a encontrá-lo novamente. Disse a ela que, ao me contatar novamente, tinha me traído mais uma vez, desrespeitando meu pedido de não me procurar mais. Portanto, não a ajudaria em nada. Meu pai também me traiu quando apareceu na minha casa pedindo desculpas às escondidas de minha mãe. Não vou entediá-los contando o que queriam, porque vocês já sabem. Mas eu disse na cara deles que não gastaria mais um centavo com aquela mulher. Já havia desperdiçado muito dinheiro em um casamento que nunca aconteceu, e eles pareceram achar isso aceitável. Minha mãe então disse que poderia me devolver parte do dinheiro se eu assumisse a responsabilidade por Lila e minha sobrinha. Respondi que, se ela estivesse disposta a assinar um cheque naquele momento, talvez, só talvez, eu considerasse pensar se valeria a pena perder meu tempo decidindo aceitar ou não Lila de volta. O que, traduzindo, significa que provavelmente não.
Ela disse que precisava de alguma garantia de que, ao escrever o cheque, conseguiria resultados. Respondi que seria uma aposta da parte dela. Depois de pensar um pouco, ela me entregou um cheque de $5.000. Isso não cobre nem um quarto do custo do casamento, mas pior é nada. Depois disso, mandei que fossem embora, porque o cheque não incluía a cláusula de eu não chamar a polícia se aparecessem na minha casa novamente. Assim, eles foram embora rapidamente. Pensei por alguns segundos sobre usar meu tempo para considerar aceitar Lila ou não. E, depois de longos segundos de pensamento muito profundo, cheguei à conclusão de que não. Acho que demorei mais para depositar o cheque do que para decidir isso. A boa notícia é que o cheque tinha fundos. Informei minha mãe por telefone, o que ela não recebeu muito bem, porque, segundo ela, se eu aceitei o dinheiro, deveria pelo menos cumprir o que prometi. Mas, mesmo que eu tivesse assinado um contrato, o cheque era apenas para considerar. E, o que é pior, pensar se valia a pena considerar. E já pensei mais do que o necessário sobre algo que não me importa. Talvez, se o cheque fosse maior, eu teria considerado por mais alguns segundos. Mas a decisão teria sido a mesma. Péssima ideia da minha mãe tentar enganar um advogado traído. Atualização 5. Olá. Minha mãe pediu que eu devolvesse o dinheiro, mas disse a ela que me processasse se achasse que tinha base legal para isso. Não há nem sequer uma mensagem de texto, e, se ela gravou minha conversa quando a chamei para dizer que não faria nada, também não há qualquer menção de que eu aceitaria Lila de volta em troca de dinheiro. Seria um caso interessante no tribunal, além da possibilidade de eu abrir uma contrademanda. Meu irmão reapareceu, e Lila finalmente conseguiu entregar os documentos da ação para ele. E adivinhem quem ele quer que o represente? Boa sorte para ele conseguir alguém que faça o trabalho de graça, porque eu não vou fazer, e ele não tem dinheiro para pagar um advogado. E boa sorte para Lila tentando obter algo de meu irmão. Se ela queria segurança financeira, pelo menos deveria ter escolhido alguém que não fosse um perdedor. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido era o homem mais gentil que eu conhecia, até que ficou rico. Olá, sou uma mulher de 34 anos e estou casada com meu marido, Daniel, há mais de uma década. Nos conhecemos no início dos nossos 20 anos, quando nenhum de nós tinha muito. Ele estava começando a trabalhar em uma pequena empresa, e eu tinha um emprego em uma lanchonete local, tentando pagar meus empréstimos estudantis. Naquela época, a vida não era fácil, mas parecia simples. Morávamos em um apartamento minúsculo que mal podíamos pagar, dividindo as compras até o último centavo e contando com móveis de segunda mão para preencher o espaço. Nos primeiros anos, Daniel era a pessoa mais atenciosa que eu já tinha conhecido. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras, ele sempre encontrava maneiras de demonstrar sua gratidão por mim, seja deixando bilhetinhos na geladeira ou cozinhando o jantar quando eu fazia turnos longos, nunca me deixando sentir desvalorizada. Quando ele decidiu abrir seu próprio negócio de tecnologia, eu fui sua maior incentivadora. Trabalhei horas extras para nos manter enquanto ele investia tudo o que tinha para tirar o negócio do papel. Não foi fácil, durante anos enfrentamos montanhas de dívidas no cartão de crédito, pulamos férias e passamos inúmeras noites em casa comendo macarrão instantâneo, mas tínhamos uma parceria inabalável. Todas as decisões, grandes ou pequenas, eram tomadas juntos. Daniel costumava dizer que quando o negócio dele prosperasse, construiríamos uma vida que ainda nos representasse, sem ostentação, apenas confortável e fundamentada nos valores que criamos juntos. O ponto de virada veio por volta do 5º ano do negócio dele, quando um de seus projetos se tornou viral e, aparentemente da noite para o dia, tudo mudou. Daniel passou de mal conseguir pagar as contas para conseguir contratos de alto nível que trouxeram mais dinheiro do que jamais imaginamos. No início foi surreal. Quitamos todas as nossas dívidas, compramos um carro novo e até fizemos uma viagem para a Europa, coisas que antes só sonhávamos. Mas, à medida que o dinheiro continuava chegando, as mudanças também vieram. Daniel começou a falar sobre comprar um carro de luxo, algo que combinasse com sua nova imagem. Eu não entendia por que ele precisava disso, mas concordei porque queria apoiá-lo. Depois vieram os relógios de grife, as roupas e os gadgets tecnológicos. Ele começou a usar frases como eventos de networking e construir as conexões certas. Antes que eu percebesse, nossos fins de semana eram passados em festas luxuosas organizadas por pessoas que eu não conhecia, com conversas que mais pareciam discursos de negócios do que encontros amigáveis.
Os novos amigos de Daniel eram extravagantes, do tipo que só parecia se importar com riqueza e status. Eles sempre falavam sobre seus últimos investimentos, férias caras ou casas feitas sob medida. Eu não me sentia pertencente, e acho que Daniel percebeu. Ele começou a me incentivar a renovar meu guarda-roupa, sugerindo marcas que eu nunca tinha ouvido falar, muito menos poderia pagar nos tempos difíceis. Então veio a mansão. Eu sempre amei nossa casinha, mas Daniel foi insistente, não é só sobre a casa, é sobre o bairro, ele disse. Ele escolheu uma propriedade enorme, com janelas do chão ao teto e uma piscina, completa com um preço que me deixou enjoada. Tentei expressar minhas preocupações, mas ele as ignorou, dizendo que eu estava presa ao passado. Não eram apenas as decisões sobre a casa. As decisões que costumávamos tomar juntos, como onde passar as férias ou quanto gastar em determinadas coisas, agora estavam acontecendo sem mim. Daniel anunciava coisas como: reservei uma viagem para Bali, ou convidei fulano e cicrano para jantar, como se eu não precisasse ser consultada. Minha família também começou a notar. Durante um jantar com meus pais, minha mãe perguntou discretamente se tudo estava bem. Daniel parece diferente, ela disse, e ela não estava errada. Ele não era o mesmo homem com quem me casei. Ele costumava ser humilde e gentil, mas agora fazia comentários sarcásticos sobre pessoas que não eram ricas, chamando-as de preguiçosas ou sem ambição. As festas na nossa casa eram as piores. Daniel convidava dezenas de seus novos amigos, e eu me via sentada em um canto, segurando uma bebida enquanto todos riam de histórias que eu não conseguia acompanhar. Mal reconheço o homem que costumava se sentar ao meu lado naquele pequeno apartamento, pensando em maneiras de esticar nossos últimos $20 até o dia do pagamento. O ponto de ruptura veio quando descobri um investimento gigantesco que ele fez sem me contar. Só fiquei sabendo porque um consultor financeiro ligou para casa para confirmar os detalhes. Era um negócio de 7 dígitos. 7 dígitos. Ele sempre prometeu que discutiríamos grandes decisões juntos, mas agora eu estava sendo completamente deixada de lado. Quando confrontei sobre isso, ele agiu como se não fosse nada importante. É meu dinheiro, ele disse, como se os anos que passamos lutando juntos não contassem. Esse foi o momento em que percebi que não estava apenas perdendo a vida que construímos juntos, eu estava perdendo ele. Atualização 1. Olá. Depois de descobrir o enorme investimento que Daniel fez pelas minhas costas, não consegui mais segurar. Confrontei-o naquela mesma noite. Ele estava em seu escritório em casa, grudado no celular, rolando o que presumi serem atualizações de negócios. Quando eu disse que sabia sobre o investimento, ele não pareceu surpreso nem arrependido. Em vez disso, reclinou-se na cadeira e deu de ombros, dizendo que era uma medida necessária para os negócios. Lembrei-o de que sempre prometemos tomar decisões desse tipo juntos, mas ele me interrompeu dizendo que eu não entenderia a complexidade do negócio de qualquer maneira. Era como se eu estivesse falando com um estranho. Quando insisti, perguntando como ele poderia me desprezar dessa forma depois de tudo pelo que passamos, seu tom mudou. Pela primeira vez no nosso casamento, ele levantou a voz, acusando-me de ser ingrata. Ele disse que eu não valorizava a vida que ele estava construindo para nós. A discussão escalou rapidamente. Fiquei paralisada, ouvindo enquanto ele desabafava sobre o quanto estava pressionado, como eu não o apoiava mais como antes e como ele era o único que carregava o peso do nosso novo estilo de vida. O Daniel calmo e paciente que eu conhecia não estava mais lá. Essa versão dele era defensiva, zangada e completamente inacessível à razão. Alguns dias depois, outra surpresa veio na forma de uma nova contratação. Daniel me apresentou a sua nova assistente pessoal, uma mulher chamada Emily, que parecia ter acabado de sair de uma revista de moda. Ela era jovem, sofisticada e parecia muito mais interessada em Daniel do que no trabalho em si. Ela o chamava pelo primeiro nome de um jeito que parecia muito casual, muito íntimo. Quando perguntei por que ele precisava de uma assistente pessoal, já que ele já tinha toda uma equipe no escritório, ele me dispensou, dizendo que ela era essencial para lidar com sua carga de trabalho crescente. A presença de Emily me deixava desconfortável, mas Daniel parecia não perceber ou não se importar. Em vez disso, ele começou a se concentrar em mim, criticando sutilmente minha aparência. Ele sugeriu que eu deveria considerar atualizar meu guarda-roupa, chegando ao ponto de deixar catálogos de marcas de luxo no balcão da cozinha. Ele começou a fazer comentários sobre como era importante nos apresentarmos bem nos eventos. Não parecia uma sugestão, mas sim uma pressão para que eu acompanhasse sua imagem. Então veio o nosso aniversário de casamento. Durante 10 anos, Daniel nunca havia esquecido a data. Mesmo nos tempos mais difíceis, ele sempre encontrava uma maneira de torná-lo especial, seja cozinhando minha refeição favorita ou escrevendo uma nota carinhosa. Este ano, esperei o dia todo, esperando que ele tivesse algo planejado. Quando a noite chegou, ficou claro que ele não havia lembrado.
Quando finalmente chegou em casa, horas atrasado, ele ignorou minha decepção, dizendo que estava sobrecarregado de reuniões. Alguns dias depois, ele me entregou uma caixa de joias com uma pulseira de diamantes dentro, dizendo que era para compensar a outra noite. Era cara, sem dúvida, mas parecia fria e impessoal, como se ele tivesse comprado de última hora apenas para cumprir uma obrigação. Coloquei de lado, sem saber o que dizer. Enquanto isso, Daniel passava cada vez mais tempo em seu escritório, trabalhando até tarde da noite e pulando o jantar comigo. Quando eu perguntava sobre sua agenda ou tentava fazer planos, ele me dispensava, dizendo que estava muito ocupado. Ele também começou a fazer viagens de negócios frequentes, muitas vezes com pouco ou nenhum aviso. Ele fazia as malas e saía, oferecendo explicações vagas sobre reuniões ou negócios com clientes. Isso não parecia certo para mim, mas sempre que eu tocava no assunto, ele ria e me chamava de paranoica. As rachaduras em nossa vida juntos ficaram mais óbvias quando uma amiga próxima mencionou ter visto Daniel durante uma de suas viagens. Ela disse que ele estava em um restaurante elegante com um grupo de pessoas, e Emily também estava lá. A maneira como ela descreveu a interação deles não parecia estritamente profissional. Não conseguia tirar a imagem da cabeça. Quando confrontei Daniel sobre isso, ele mais uma vez minimizou, dizendo que Emily estava apenas fazendo seu trabalho e que minha amiga devia estar exagerando. O que realmente me incomodou foi a súbita obsessão de Daniel pelas redes sociais. Ele começou a postar fotos dele em eventos, exibindo nossa casa, seus carros e jantares caros. Esse não era o Daniel que eu conhecia. Ele sempre foi reservado, quase tímido ao compartilhar qualquer coisa online. Agora parecia que ele precisava que o mundo visse o quão bem-sucedido ele era. Nossos velhos amigos também começaram a se afastar. Eles não se encaixavam no novo círculo de Daniel, formado por magnatas dos negócios e socialites, e parecia que ele não os queria mais por perto. Eu me sentia mais isolada do que nunca, sentada sozinha em uma casa que nem parecia minha. Sempre que eu perguntava a Daniel sobre os negócios ou nossas finanças, suas respostas se tornavam mais enigmáticas, como se ele não confiasse mais em mim ou pior, achasse que eu não merecia saber. Comecei a duvidar de tudo. Esse não era o homem com quem eu tinha construído minha vida. Parecia que eu estava vivendo com um estranho. Uma noite, depois de semanas me sentindo invisível no meu próprio casamento, disse a Daniel que precisávamos conversar. Eu não me importava se ele estava ocupado ou cansado. Eu precisava de respostas sobre o que estava acontecendo conosco. Não conseguia continuar vivendo assim, sendo deixada de lado, ignorada e tratada como uma reflexão tardia. Atualização 2. Olá. Na noite em que disse a Daniel que precisávamos conversar, as coisas não saíram como planejado. Ele me ignorou, alegando que estava muito ocupado com o trabalho e prometendo que conversaríamos em breve. Dias se transformaram em semanas, e cada vez que eu tocava no assunto, ele inventava alguma desculpa sobre prazos, reuniões ou viagens. Ficou claro que, seja lá o que estivesse acontecendo, ele não tinha intenção de discutir isso comigo. Então, uma manhã, fui verificar nossa conta bancária conjunta para pagar algumas contas e não consegui acessar. A princípio, pensei que fosse um problema técnico, mas depois de tentar várias vezes, liguei para o banco. A representante me informou que eu não estava mais listada como usuária autorizada da conta. Fiquei sentada, atônita, enquanto ela confirmava que a alteração havia sido feita recentemente por Daniel. Decidi desabafar com minha irmã, que já vinha percebendo as rachaduras no meu casamento. Quando contei sobre a conta, ela não segurou as palavras. Disse que parecia que Daniel estava escondendo algo sério e se ofereceu para me ajudar a investigar. A preocupação dela só me deixou mais ansiosa, mas eu sabia que ela estava certa. Algo não fazia sentido. Naquela mesma semana, comecei a encontrar recibos de compras caras escondidos em gavetas e bolsos de casacos. Havia cobranças de boutiques de luxo, restaurantes 5 estrelas e serviços sofisticados que eu desconhecia. Quando confrontei Daniel, ele riu, dizendo que eram despesas de trabalho e me acusando de estar exagerando. Ele me chamou de insegura e disse que eu estava criando problemas onde não havia. Não parecia verdade, mas eu ainda não podia provar nada. O ponto de ruptura veio quando um amigo em comum me ligou após ver Daniel e Emily em um restaurante sofisticado na cidade. Isso aconteceu durante uma de suas chamadas viagens de negócios. O amigo mencionou que eles pareciam muito confortáveis, sentados próximos, rindo e compartilhando uma garrafa de vinho. Não parecia um jantar profissional. Quando confrontei Daniel sobre isso, ele virou a situação contra mim, acusando-me de ser paranoica e alegando que Emily estava apenas ajudando a finalizar um negócio. Ele disse que eu precisava confiar mais nele se quisesse que nosso casamento funcionasse. Nesse ponto, não consegui mais ignorar a sensação de que algo maior estava acontecendo pelas minhas costas. Decidi contratar um investigador particular. Mantive isso em segredo, sem contar nem mesmo a minha irmã.
O investigador me garantiu que analisaria as finanças de Daniel, suas atividades e qualquer outra coisa que pudesse esclarecer o que realmente estava acontecendo. O que ele descobriu me deixou devastada. Daniel havia comprado um apartamento de luxo na cidade, algo que ele nunca mencionou para mim. O investigador também descobriu várias contas bancárias ocultas, cada uma contendo somas significativas de dinheiro. Essas contas estavam ativas há meses, e grandes transferências estavam sendo feitas a partir de nossos fundos conjuntos. Quando pedi ao investigador para aprofundar a investigação, ele descobriu que Daniel estava desviando dinheiro por meio de sua empresa para essas contas, fazendo parecer que eram despesas legítimas. Munida dessas informações, tentei confrontar Daniel novamente, mas assim que mencionei o apartamento e as contas, ele pegou as chaves e saiu, recusando-se a falar sobre o assunto. Desta vez não deixei a conversa terminar ali. Procurei um advogado. Eu não estava pronta para tomar medidas drásticas, mas precisava conhecer meus direitos e como me proteger. O advogado me aconselhou a começar a documentar tudo, incluindo extratos financeiros, mensagens de texto e qualquer comunicação com Daniel que pudesse ser útil no futuro. Ela também sugeriu que eu ficasse de olho em nossas contas para identificar qualquer atividade em comum. Não demorou muito para que mais sinais de alerta aparecessem. Grandes retiradas começaram a surgir, esvaziando o pouco que restava em nossa poupança conjunta. Eu não conseguia acessar as contas, mas ainda recebia os extratos por e-mail. Estava claro que Daniel estava drenando dinheiro o mais rápido possível. Os rumores sobre Emily também começaram a se espalhar. Um conhecido em comum mencionou ter ouvido sussurros sobre a estreita relação de trabalho deles. Comecei a notar pequenos detalhes. O carro de Emily estacionado na nossa casa quando Daniel dizia estar no escritório, ligações dela tarde da noite e o nome dela aparecendo constantemente nos e-mails dele. O estresse era insuportável, mas eu sabia que precisava permanecer calma e focada. Desmoronar não ajudaria a resolver a situação. Em vez disso, intensifiquei meus esforços para reunir informações. Minha irmã me ajudou a organizar tudo em um arquivo: registros bancários, recibos, capturas de tela das postagens de Daniel nas redes sociais e notas do investigador particular. O ponto de virada aconteceu em uma noite, quando Daniel voltou para casa após outra ausência inexplicável. Ele agiu como se tudo estivesse normal, mas eu não podia mais fingir. Disse a ele que não conseguia viver daquela maneira, sendo excluída das finanças, deixada de lado nas decisões e constantemente mantida no escuro. Ele não discutiu dessa vez. Apenas me olhou e se afastou, indo para o escritório sem dizer uma palavra. Naquela noite tomei minha decisão. Eu não podia continuar esperando que Daniel mudasse ou que as coisas voltassem a ser como antes. Comecei a me preparar para a possibilidade de me separar dele, sabendo que era a única maneira de me proteger do que quer que estivesse por vir. Atualização 3. Olá! O desenrolar começou em um evento de gala beneficente no qual Daniel insistiu que participássemos. Foi mais um daqueles eventos em que as pessoas pareciam mais interessadas em se exibir do que em apoiar a causa em si. Daniel esteve distante a noite toda, absorto em conversas com seus amigos ricos, enquanto eu ficava à margem do salão. Em certo momento, avistei Emily. Ela também estava lá, ficando um pouco perto demais de Daniel e rindo de tudo o que ele dizia. Eu não consegui mais suportar. Quando o evento estava terminando, aproximei-me dele na frente de um pequeno grupo de seus amigos. Perguntei por que Emily estava ali e por que eu não tinha sido informada de que ela nos acompanharia. Daniel pareceu irritado e respondeu rispidamente que aquele não era o momento nem o lugar para essa conversa. Seus amigos se afastaram desconfortáveis, mas eu não recuei. A discussão escalou, chamando a atenção de outros ao redor. Daniel me acusou de tentar envergonhá-lo, dizendo que eu estava fazendo acusações infundadas. Foi a primeira vez que nossos problemas conjugais foram expostos tão publicamente, e parecia que todos estavam assistindo. Mais tarde naquela noite recebi uma mensagem de um velho amigo, alguém de quem Daniel tinha se distanciado enquanto subia na escada social. Ele me contou que havia notado uma mudança em Daniel muito antes de mim, descrevendo como ele se tornará arrogante e desdenhoso, especialmente com pessoas que não se alinhavam à sua nova imagem. Foi ao mesmo tempo um alívio e um golpe perceber o quanto Daniel havia se afastado do homem com quem me casei. As coisas com Emily ficaram ainda mais preocupantes nas semanas seguintes. Ela começou a aparecer em nossa casa sem avisar, entregando papéis urgentes ou pegando coisas que Daniel dizia precisar para o trabalho. Uma vez, entrei no escritório de Daniel e a encontrei sentada na cadeira dele, rindo de algo na tela do computador. Quando me viu, ela rapidamente se levantou e saiu, mas o sorriso presunçoso em seu rosto ficou gravado em minha mente. Enquanto isso, o investigador particular continuava sua investigação. A descoberta mais recente foi um negócio obscuro em que Daniel estava envolvido. Não era apenas antiético, era quase ilegal.
Daniel havia se associado a um grupo notório por cortar custos e usar métodos questionáveis para maximizar os lucros. Isso explicava as grandes transferências não rastreáveis e algumas das contas ocultas que eu tinha descoberto anteriormente. Por essa época, tropecei em e-mails antigos em nosso laptop compartilhado. Eles eram de Daniel para um velho amigo, escritos logo após sua empresa começar a crescer. Neles, ele zombava de nossas lutas do passado, chamando-as de patéticas e constrangedoras. Ele falava sobre como estava aliviado por deixar aquela vida para trás e como não podia acreditar que tinha vivido daquela maneira por tanto tempo. Ler essas palavras foi como levar um soco no estômago. Confrontei Daniel novamente, desta vez munida de tudo o que havia descoberto: o apartamento, as contas ocultas, os negócios obscuros e agora os e-mails. Ele não negou nada. Em vez disso, admitiu que havia mudado, culpando seu comportamento pelas pressões do sucesso. Ele disse que precisou se adaptar para sobreviver em seu novo mundo, e se eu não conseguia lidar com isso, talvez o problema fosse eu. Foi o reconhecimento mais direto que já tive de que o homem com quem me casei havia desaparecido. A família de Daniel se envolveu logo depois. Eu não tinha contado muito a eles sobre o que estava acontecendo, mas eles devem ter percebido que algo estava errado. Sua irmã mais nova me ligou uma noite perguntando diretamente se Daniel estava bem. Contei a verdade e ela ficou furiosa. Ela o confrontou durante um jantar de família e enquanto Daniel tentava ignorá-la, seus pais ficaram do meu lado. Eles disseram a ele que ele estava se perdendo, mas ele saiu no meio da conversa, recusando-se a ouvir. Eu sabia que precisava me proteger. Iniciei oficialmente os procedimentos legais para garantir meus interesses financeiros, apresentando documentos para congelar nossas contas conjuntas e impedir que ele esvaziasse o pouco que restava. A notícia não foi bem recebida por Daniel, mas a essa altura ele mal falava comigo, a não ser para discutir questões logísticas. Pouco tempo depois, Emily deixou o trabalho abruptamente. Ela não deu explicações, mas o momento foi suspeito, coincidindo com o afastamento dos parceiros de negócios de Daniel, que começaram a questionar sua confiabilidade após rumores sobre seus negócios obscuros começarem a circular. Sua outrora próspera empresa começou a ruir, e as falhas em sua reputação tornaram-se impossíveis de esconder. Outra bomba caiu quando o investigador revelou mais manipulações financeiras. Daniel havia desviado fundos de nossas contas conjuntas por mais de um ano, canalizando-os para empreendimentos privados e luxos pessoais. Isso não era apenas uma traição, era roubo. Em casa, Daniel parecia um fantasma. Ele passava os dias trancado no escritório ou fora com seus aliados restantes, tentando desesperadamente salvar o que restava de seu império. Ele já não se parecia com o homem por quem me apaixonei. A casa parecia fria, vazia e sufocante. Comecei a planejar meus próximos passos. Permanecer no casamento já não era uma opção, mas a questão de como seguir em frente pairava sobre mim. Expor as ações de Daniel ao público parecia o certo a fazer, mas hesitei, incerta sobre as consequências que isso poderia trazer. Por enquanto, estava reunindo forças e me preparando para o que viesse a seguir. Atualização 4. Olá! O ponto de ruptura começou com uma manchete. Uma manhã, enquanto rolava pelas redes sociais, vi um artigo em um site de notícias de negócios sobre a empresa de Daniel. O artigo o acusava de práticas antiéticas, mencionando negócios obscuros e discrepâncias financeiras. Em poucas horas, a história foi repercutida por outros meios de comunicação. Os comentários eram brutais, chamando de fraudador, questionando seu caráter e especulando sobre o futuro de sua empresa. Não demorou para que o frenesi da mídia invadisse nossas vidas. Os parceiros de negócios de Daniel não perderam tempo e convocaram uma reunião de emergência, exigindo respostas sobre os fundos desaparecidos. Pelo que soube através de um contato em comum, a reunião foi caótica. Daniel negou tudo, culpando fatores externos e alegando que a mídia havia exagerado a história, mas seus parceiros não ficaram convencidos, especialmente depois que um deles encontrou mais discrepâncias nos registros financeiros. Em casa, o humor de Daniel ficou ainda mais sombrio. Ele me culpava pelo estresse, dizendo que minha falta de apoio era a razão pela qual ele havia tomado algumas decisões ruins. Afirmou que se eu tivesse sido mais compreensiva, ele não teria se sentido tão sozinho ao lidar com seu sucesso. Era o típico jogo de culpas, e eu me recusei a participar. Surpreendentemente, enquanto o mundo de Daniel desmoronava, antigos amigos começaram a entrar em contato comigo. Pessoas com quem eu não falava há anos enviaram mensagens, expressando apoio e compartilhando histórias sobre como a arrogância de Daniel os havia afastado. Um amigo mencionou como Daniel o humilhara em um jantar, zombando de sua carreira e chamando de mente pequena. Foi um lembrete de que o comportamento de Daniel vinha mudando há muito tempo, mesmo antes de eu perceber completamente. No meio de tudo isso, Emily reapareceu. Ela apareceu de surpresa em nossa casa, dizendo que precisava esclarecer as coisas.
Negou qualquer relacionamento inapropriado com Daniel, mas admitiu que ele frequentemente ultrapassava limites, esperando que ela estivesse disponível a qualquer hora e envolvendo-a em assuntos pessoais que nada tinham a ver com seu trabalho. Ela não confirmou diretamente minhas suspeitas, mas os detalhes que compartilhou pintaram um quadro desconfortável do comportamento dele. O que mais me surpreendeu foi ouvir de um dos amigos próximos de Daniel de seu novo círculo social. Esse homem sempre foi um defensor fervoroso de Daniel, elogiando seu sucesso e habilidades de networking. Mas agora ele estava farto. Ele confidenciou que o ego de Daniel havia saído de controle, alienando até mesmo as pessoas que o apoiavam. Ele também insinuou que havia mais problemas financeiros ainda não descobertos. Sua honestidade me pegou de surpresa, mas me deu o impulso necessário para continuar seguindo em frente. Meu advogado descobriu mais ativos ocultos durante esse período. Daniel havia escondido somas significativas em contas no exterior, muito além do que inicialmente encontramos. O advogado me instou a agir rapidamente, enfatizando que essas ações provavelmente eram uma tentativa de proteger os ativos de investigações legais. Pouco depois, a família de Daniel interveio. Seus pais e irmãos organizaram uma intervenção, confrontando sobre seu comportamento e exigindo que ele assumisse a responsabilidade. Daniel, no entanto, foi defensivo e desdenhoso, saindo no meio da conversa. Sua mãe me ligou depois, pedindo desculpas pelas ações dele e prometendo me apoiar como pudesse. Era um misto de conforto e tristeza saber que eles estavam do meu lado, mas impotentes para mudar as escolhas de Daniel. A tensão em casa atingiu um ponto de ebulição. Uma noite confrontei Daniel sobre a manipulação financeira e suas tentativas de transferir a casa conjugal para o nome dele sozinho. Ele negou inicialmente, mas quando mostrei os documentos, ele explodiu em um acesso de raiva. Ele socou a parede, deixando uma marca e me assustando tanto que instintivamente recuei. Embora sua raiva não fosse direcionada fisicamente a mim, o episódio foi suficiente para me fazer sentir insegura. No dia seguinte, registrei uma queixa formal na polícia, documentando seu comportamento e a crescente instabilidade em casa. Não foi fácil, mas sabia que era necessário para me proteger legal e emocionalmente. Enquanto isso, a empresa de Daniel continuava a desmoronar. Investidores se retiraram, parcerias foram dissolvidas e funcionários começaram a pedir demissão em massa. O que antes era uma empresa próspera tornou-se um navio afundando rapidamente. Todos os dias surgiam novas manchetes sobre processos judiciais, perdas financeiras e conflitos internos. Eu sabia que não podia esperar mais. Oficialmente dei entrada na separação, garantindo o controle sobre meus bens e obtendo uma ordem restritiva para impedir Daniel de tomar mais decisões imprudentes que pudessem me prejudicar financeira ou emocionalmente. A casa parecia mais vazia do que nunca, mas, pela primeira vez em meses, senti uma clareza que não tinha há muito tempo. Atualização 5. Olá! O processo de divórcio começou com o caos. Daniel se recusou a cooperar, contestando cada detalhe, desde a divisão de bens até os termos da separação. Ele contratou um advogado agressivo, tentando me retratar como vingativa e interesseira, mas as evidências estavam contra ele, as contas ocultas, os negócios questionáveis e até a documentação de seu comportamento errático. Meu advogado conseguiu convencer o tribunal a congelar temporariamente os bens de Daniel, garantindo que ele não pudesse mover mais dinheiro para fora do nosso alcance. Foi uma pequena vitória, mas me deu o fôlego necessário para assegurar minha estabilidade financeira. Durante uma das audiências, a frustração de Daniel transbordou. Ele me acusou de orquestrar o colapso de sua empresa, alegando que eu o havia sabotado por vingança. O juiz, pouco impressionado com seu desabafo, o lembrou de se ater aos fatos. Enquanto isso, a mídia tomou conhecimento de nossa separação. As manchetes me retratavam como a vítima da ganância e arrogância de Daniel, pintando o quadro de uma esposa que apoiou o marido durante sua ascensão ao sucesso, apenas para ser traída. Embora eu não estivesse confortável com a atenção, isso ajudou a mudar a percepção pública, desviando-a da narrativa de Daniel. Uma noite recebi uma carta manuscrita de Daniel. Nela ele pedia desculpas por tudo, suas mentiras, sua arrogância e a dor que havia causado. Ele implorava por uma segunda chance, afirmando que queria reconstruir o que havíamos perdido. Eu não tinha certeza se era genuíno ou apenas uma tentativa desesperada de salvar sua reputação em ruínas, mas concordei em encontrá-lo uma última vez para resolver as pendências. O encontro foi breve. Daniel parecia uma sombra do homem que costumava ser, cansado, desalinhado e derrotado. Ele falou sobre querer consertar as coisas, mas, enquanto eu me sentava diante dele, percebi que não havia mais nada a consertar. A conexão que compartilhávamos havia desaparecido, substituída por uma distância fria e irreconhecível. Saí da reunião mais certa do que nunca de que seguir em frente era a decisão certa.
À medida que as notícias sobre minha separação se espalharam, velhos amigos começaram a retornar à minha vida. Eles me procuraram com ofertas de apoio, convidando-me para almoços e jantares e me lembrando da comunidade vibrante da qual eu já havia feito parte. A gentileza deles me ajudou a reconstruir minha confiança, pouco a pouco. Decidi me mudar da mansão, deixando para trás as memórias de uma vida que havia se tornado tóxica. Encontrei uma casa menor, mais acolhedora, próxima da minha família e amigos. Não era tão grandiosa, mas era minha, um lugar onde eu poderia começar de novo sem o peso do passado. O declínio de Daniel continuou em espiral. Sua empresa foi oficialmente declarada falida, deixando-o em ruínas financeiras. Os amigos que ele antes ostentava desapareceram, relutantes em se associar a alguém que havia perdido sua riqueza e influência. Foi irônico ver as mesmas pessoas que ele havia priorizado acima de mim o abandonarem quando ele mais precisava. Um aliado inesperado ressurgiu durante esse período, o amigo do círculo social de Daniel, que havia confidenciado informações anteriormente. Ele entrou em contato novamente, revelando mais comportamentos antiéticos em que Daniel havia se envolvido, incluindo falsificação de registros comerciais e evasão fiscal. Suas informações solidificaram minha decisão de deixar o casamento, apagando qualquer dúvida remanescente. Com a poeira começando a baixar, comecei a focar em mim mesma pela primeira vez em anos. Redescobri hobbies que havia deixado de lado durante o casamento, como pintura e jardinagem. Também comecei a frequentar aulas de yoga, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tido tempo. A sensação de liberdade era ao mesmo tempo estranha e emocionante. Por meio de uma conexão antiga, recebi uma oferta de emprego, um cargo de consultoria com horários flexíveis e um salário decente. Não era apenas uma tábua de salvação financeira, mas uma oportunidade de recuperar minha independência e reconstruir minha carreira. Aceitar o emprego parecia um passo em direção a um novo capítulo, onde eu não seria definida pelo meu relacionamento ou pelo tumulto que ele trouxe. Daniel tentou entrar em contato novamente pedindo para nos encontrarmos. Ele queria conversar, tentar mais uma vez consertar as coisas. Recusei. Não foi por rancor, mas porque sabia que nada do que ele dissesse mudaria o que havia acontecido. Algumas coisas estão simplesmente além do reparo, e eu estava pronta para seguir em frente. Nossos amigos em comum começaram a tomar partido. A maioria escolheu ficar ao meu lado, cortando os laços com Daniel à medida que suas ações vinham à tona. Alguns tentaram permanecer neutros, mas até mesmo eles admitiram que não podiam justificar o comportamento dele. A comunidade que antes parecia tão fragmentada estava se reunindo novamente, e eu era grata pelo apoio deles. O golpe final no declínio de Daniel veio quando descobri que ele estava sendo investigado por evasão fiscal. A notícia não me chocou. Depois de tudo que havia aprendido, parecia o desfecho inevitável de suas decisões imprudentes. Ver sua vida desmoronar completamente era agridoce, um lembrete de quão longe ele havia caído do homem que eu um dia amei. Sentada na minha nova casa, cercada por novos começos e rostos familiares, reflete sobre a jornada que me trouxe até aqui. Não foi fácil, mas finalmente fechei o capítulo do meu casamento tóxico. Pela primeira vez em anos, senti a esperança sobre o futuro. Este era o meu novo começo, e eu estava pronta para abraçá-lo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.